Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila. Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos no ar para mais uma edição de número 7 do programa Um pouco de tudo e mais um pouco, com o meu amigo José Otávio Carlomagno, trazendo aí, né, os seus conhecimentos, muitos, de estudos autodidatas, da sua experiência como engenheiro agrônomo, de uma pessoa curiosa também, não é? Que há muitos anos tem feito pesquisas e colaborado com a nossa sociedade e trouxe, por isso, né, este programa aqui para você. Hoje, mais uma vez, seguindo, né, na nossa fascicular proposta digital, Alimentos Transgênicos, parte 2. Estaremos falando sobre isso. A parte 1 já está postada nas redes sociais. A parte 2 nós vamos tratar agora. Trago ele para a tela aqui, meu querido amigo José Otávio Carlomagno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa parte 2, eu quero mostrar na prática aquilo que eu disse na parte 1. Eu vou até repetir para um efeito das pessoas se lembrarem. O problema, para mim, não é o transgênico, a transgenia, né? Que seria colocar um gene de uma espécie numa outra espécie para um determinado fim. É que os interesses comerciais de empresas que fizeram isso visa não melhorar a planta no sentido de ser uma planta mais nutritiva ou com mais resistência a inseto, pragas e doenças. O objetivo disso foi sempre que a planta fique resistente à aplicação de herbicida para que se possa aplicar herbicida mais vezes durante o ciclo da cultura. Isso começou com a soja, hoje é usado no milho, na cana, no arroz, aqui no Rio Grande do Sul é passado de avião, e trigo, todas as culturas anuais praticamente são transgênicas. Talvez um outro agricultor não apresente, não plante agricultura transgênica. Aí eu falei dos problemas que isso pode ocasionar, né? Na década de 80, eu fui para o Mato Grosso e lá estava abrindo, ainda não era, acho que não era nem Mato Grosso do Sul, acho que, se eu não me lembro, ainda era uma coisa só. Uhum. E estava abrindo Sorriso, a cidade de Sorriso, eu fui para lá, não tinha nem eletricidade, lá tinha gerador, era tudo terra, assim, umas casinhas, tal, tinha um Banco do Brasil. Depois ali Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, eu conheci. Lucas do Rio Verde começou em 1981, acho que eu fui para lá em 84. E Alta Floresta, que fica mais no norte lá, que eu fui fazer um trabalho numa fazenda lá. Bom, e ali a intenção, ali Alta Floresta já pega a floresta amazônica e Sorriso, ali era cerradão que a gente fala. Cerradão é um cerrado de árvores de um porte um pouco maior e um pouco misturado com árvores da floresta. E aquilo era desmatado para plantar soja. Bom, aí nós vimos que com o advento da soja geneticamente modificada, para essa finalidade de se poder se aplicar mais herbicida, para não se ter o trabalho de contratar pessoas para bater a enxada lá para arrancar o mato, Uhum. Nunca se estudou assim o efeito daquilo nas pessoas, porque uma coisa era aplicar antes do plantio da soja, quando nascia o mato, a gente fala na emergência, Uhum. na germinação e na emergência da planta. Sim. Na planta de mato, vamos dizer assim. Eu estou chamando de mato grosseiramente porque todo mundo entende. Uhum. Aí quando morria aquilo, planta-se a soja, mas alguma semente ficou lá e ela vai crescendo. Daí se obriga a capinar ou aplicar o herbicida de novo. Daí eu falei sobre câncer, sobre efeitos teratogênicos, que são má formação de feto. E a cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que eu conheci quando
estavam abrindo a cidade, não tinha nada, ali era campo, né? Uhum. Ela hoje é a maior produtora de etanol de milho. Eu estou com uma colinha aqui, Sim, porque é um assunto bem complexo e eu resolvi pegar. claro. Então, o etanol de milho, a cidade maior produtora do Brasil é Lucas do Rio Verde. É o álcool, esse álcool que vende no posto de gasolina. E Uhum. também soja e outras lavouras. E em volta de Lucas do Rio Verde, foi muita gente assim, de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e se formou um cinturão agrícola de pequenos agricultores para produzir, porque a cidade começou a ter um crescimento acelerado, aliás, todas as cidades ali. Então Uhum. se formou pequenas chácaras para plantar essa coisa de horta, abobrinha, alface, tomate. Bom, aí com a expansão das lavouras, eles começaram a encostar nessas chácaras, né? E até com a aplicação do glifosato, muito próximo, começou a inviabilizar. Uhum. Até que inviabilizou quase que totalmente lá, porque quando se tem uma árvore frutífera, tipo um abacateiro, se pegar um pouquinho de glifosato, ela vai derrubar a florada e não vai dar produção. Então, hoje, mais de 80% da comida lá que a gente fala a gente não come etanol de milho, né? A gente come o arroz, feijão, é, as- esses vegetais todos aí, vêm de fora. Então, eles Uhum. são obrigados a importar, Uhum. porque as pequenas chácaras ou foram vendidas ou não conseguem mais produzir. Bom, hoje eu posso dizer que a cidade de Lucas do Rio Verde tem em torno de 95 mil habitantes. E ela é considerada uma cidade rica porque o índice de desenvolvimento humano de Lucas do Rio Verde ele fica próximo da cidade que tem o melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil, que é São Caetano do Sul, em São Paulo. Uhum. Tá, mas isso tem um custo, que é aquele custo que eu já disse na outra. O pessoal aqui no Rio Grande do Sul aplica o herbicida de avião, aquilo pega um vento e leva quilômetros de distância, né? Sim. E, inclusive, quase que inviabilizou, está uma briga na justiça, né, das grandes vinícolas aqui que estão plantando videira para produzir vinho fino aqui na campanha, Uhum. porque a campanha ela é a mesma latitude dos melhores regiões vinícolas do Chile e da Argentina. Uhum. Então ali seria um lugar assim muito bom, né? E mas com esse problema da soja na vizinhança e está inviabilizando. Uhum. Bom, daí eu fui atrás da saúde das pessoas, porque se é um município tão rico, como é que tem gente que está ficando doente lá? Exato. O que acontece? Um médico, deixa eu pegar um, é Vanderlei Pinhatti, ele é da Universidade Federal do Mato Grosso. Ele fez um trabalho lá de pós-graduação e ele foi investigar isso. Então, ele viu que a cada 1.000 nascimentos vivos, no Brasil, mais ou menos 4 crianças vão nascer com alguma deformidade. É muito? 4. Em Lucas do Rio Verde, em média 37. Uhum. Quase que 10 vezes mais. É. Isso está diretamente associado ao herbicida, porque Uhum. é a única coisa que diferente dos outros lugares onde não existe a lavoura de soja ou essa de milho transgênico. Perfeito. Repito que não é a transgenia, é a aplicação do herbicida. Uhum. Uma outra coisa que ele notou lá é que também, como foi derrubado o mato todo, então a terra fica sem cobertura na época da seca, porque da metade do estado de São Paulo para cima tem uma época, aquilo que a gente chama de inverno aqui, lá é a estação seca, Uhum. que começa em final de março, começo de abril e vai até outubro, mais ou menos. E é essa época que eles usam também para desmatar, porque a floresta amazônica fica mais seca.
Sim. Então, aumentou-se também o problema de aqueles ciclones assim de terra, sabe? E cobre a cidade de terra. Uhum. E eu morei em Ribeirão Preto. Eu me lembro que isso tinha muito lá com a fuligem da cana, né? Que entrava para dentro de casa, aquilo. Eles falam até a neve preta. Ah, Depois foi proibido de queimar a cana. sim. E aquilo dá muito problema de rinite, problema pulmonar em criança e tal. Agora, esses dados que eu estou colocando aqui, eles afetam diretamente os trabalhadores, os pequenos agricultores que estão no cinturão Uhum. de plantio de verdura, né? Porque eles são o primeiro contato do herbicida que se espalha, que vai, a gente chama de deriva, Uhum. vai para essas pessoas. Eu até, na época, eu vi uns absurdos assim, que eles colocavam pessoas para sinalizar para o avião que Sim. ia passar tanto inseticida como herbicida, e eles ficavam com bandeiras assim, para Uhum. sinalizar onde que o avião tinha que passar, porque ele já tinha passado aqui do lado, agora Uhum. tem que passar daqui para lá, Uhum. e aquilo molhava as pessoas com veneno, né? Olha só. Então, essas pessoas são as mais atingidas, né? Uhum. E uma outra coisa que é. Deixa eu pegar aqui. Uhum. Que todas essas advertências, né, que estão sendo colocadas desde do capítulo anterior da questão da transgenia, como disse, né, o Zé, não tem relação direta com o consumo, mas o mau uso, o maltrato, a maneira, o manejo errado, não é, da questão, e claro, né, o uso do glifosato, né, Zé? O problema que eu vejo é que a pesquisa ela foi direcionada para isso. Sim. É diferente, por exemplo, uma pesquisa da Embrapa. Uhum. A Embrapa ela faz uma pesquisa. Essa semana eu vi que até morreu um pesquisador que criou o feijão carioquinha, que hoje responde pelo 70% do consumo de feijão no Brasil. Uhum. É uma pesquisa que era para buscar um feijão que fosse de palatabilidade melhor, de digestão melhor e algumas características de plantio que facilita a vida do agricultor. Uhum. Isso é uma coisa que a Embrapa faz. Ela faz isso aí pensando, vamos dizer assim, na população, porque a Embrapa é uma empresa pública. É o Luiz D'Artagnan de Almeida, Isso. referência na pesquisa agrícola brasileira, morreu aos 84 anos na última sexta-feira. Isso, é esse mesmo. Vou colocar a imagem dele aqui enquanto tu fala. Então tá. Então, essas pessoas que trabalham, e as empresas, aliás, isso tudo é em todos os ramos, né? Uhum. A empresa que trabalha, a empresa pública que trabalha com pesquisa, ela trabalha no interesse público. Sim. É diferente, por exemplo, da Monsanto, que criou essa soja transgênica, que depois foram fazendo também para o milho, para arroz, para trigo, para tudo, né? Que o interesse dela era vender mais glifosato. Exato. Porque ela era produtora do glifosato, que o nome era Roundup, né? Sim. Bom, aí esse médico, o Vanderlei Pinhatti, o nome dele está lá no... E a pesquisadora aqui do Observatório Clima e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, ela se chama Tatiane Moraes, ela mostra que uma criança nascida em Lucas do Rio Verde, isso aí o problema é tão grande que ele não pega só a pessoa que é pobre, ele pega todo mundo, porque uma coisa que está no ar, tá certo? A deriva do herbicida no ar, uma cidade que não é tão grande igual o Lucas do Rio Verde, vai todo mundo respirar aquilo. Claro. E atinge todo mundo. Claro. Então ela fez aqui uma contagem e diz que lá existe um risco de 20% maior das crianças nascerem com anomalias congênitas. Em Juruena, que fica a quase 700 quilômetros de distância,
o risco disso acontecer é praticamente 1 a 2%. Uhum. E ela comparou também, nas mesmas cidades, o risco de óbitos fetais é 30% maior em Lucas do Rio Verde. Uhum. Então é a capital do etanol produzido de milho. Porque nos Estados Unidos o etanol é produzido de milho. Sim. Né? E lá existe também a mesma coisa, o mesmo problema. O mesmo problema. É que como existe um interesse econômico por trás disso, muito maior, essa coisa não é falada. Há uns tempos atrás, a gente via que o Rio Grande do Sul era o primeiro no Brasil, estou falando em termos relativos, em câncer. Uhum. Entendeu? Então, vamos dizer, a cada 100 mil habitantes, o número de pessoas que tinha câncer era o dobro do restante do Brasil. Hoje, o que se sabe é que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, São Paulo, sul do Mato Grosso, do meio do Brasil para baixo, que é onde está assim, a maior produção de grãos e a riqueza toda, o risco é muito maior de ter câncer do que da parte de cima, das regiões assim como o Nordeste, a própria Amazônia, a Amazônia agora que estão mexendo com isso, a maioria para pecuária, não tem plantio de lavoura, né? Então, o risco de câncer para cá é muito maior. Por causa do herbicida? Não se sabe. Porque tem gente que pesquisa dizendo que é o hábito alimentar, outro que é porque é... A camada de ozônio. A camada de ozônio agora ela quase que fechou. Mas tinha a camada de ozônio, né? Não se sabe, não se sabe. Mas o que se sabe é que aqui o risco de ter um câncer é o dobro do resto do país, da parte da metade para cima. E o que a gente vê é que as lavouras estão concentradas no Mato Grosso para baixo. Sim. Né? Tem uma matemática nisso, né? Uma química, né? Uma lógica. Né? Sim. As lavouras estão concentradas. Agora que está abrindo um pouco lá na Amazônia e tal. Então é interessante, só que nunca se pesquisou o porquê disso. Fica aqui a provocação, né? Temos 2 minutos. 2 minutos para encerrar esse episódio. Bom, aí eu quero ler uma coisinha aqui, que eu achei assim havia lá em Lucas do Rio Verde uma lei, eu acho que é, que não se podia aplicar veneno, nem herbicida, nem inseticida, nenhum tipo de defensivo agrícola, a menos de 300 metros de uma rua, de uma casa. Hoje isso acabou. Aí foi perguntado numa audiência pública, para os vereadores lá, e daí perguntaram se tinha algum critério científico para eles liberar isso. Podem agora plantar até no quintal de casa e passar veneno. Eles falaram, não tem nenhum critério científico, apenas a nossa vontade. Olha, bom, isso já deixa aqui um desfecho para muitas outras, né, possibilidades de diálogo nesse sentido. Temos que seguir em frente com essa proposta, apenas a vontade política totalmente fora de um contexto científico vai levar a um caos, né? Fora do contexto do conhecimento. Aumenta o custo da sociedade, denuncia a força dos lobbies, né, do grande capital. Tem outros dados aqui de quanto que o SUS gasta com essas doenças causadas por tudo isso, mas não vai dar tempo agora. Então é uma pauta para o próximo programa, né? Na próxima semana teremos isso também e outras tantas que o Zé tem trazido aqui, alimentos transgênicos, no quadro Um pouco de tudo e mais um pouco. Muito obrigado. Tá, ok, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo programa. Um pouco de tudo e mais um pouco. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila.